Boa noite, a paz do Senhor. Eita! Papai resolveu mandar uma chuva, né? A gente estava precisando aqui no Rio de Janeiro. 100 graus. Mais quente do que a fornalha. Meu Deus! Estávamos precisando dessa chuvinha. Talvez a internet dê um pouco de oscilada aí. Talvez a internet falhe um pouco. Vocês falem aí comigo se tá pegando direitinho a internet, tá bom? Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma live. Espero verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus venha falar com você nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar entendimento e que você venha entender o que está se passando na tua vida espiritual. O porquê que você tem sonhado com a tua avó que morreu, o teu avô que morreu, a tua mãe que morreu. E você tem sonhos com a tua mãe falando contigo, com a tua avó falando com você. Oi, Ana, saudade também. Segunda-feira eu apareço lá em nome de Jesus. Então seja bem-vindo a mais uma live que eu espero do fundo do meu coração que edifique a sua vida, a sua alma, a sua família, te dê estratégia para você sair dessa live, terminando essa live, venha praticar e ser liberto. Vocês sabem que eu geralmente não faço vídeos pregando né, sobre algum versículo. Às vezes até faço, mas meus vídeos é mais de bate-papo, de troca de experiência. Mas tudo para a glória de Deus, tudo falando do meu amado, do homem da minha vida, do homem que mudou a minha história, do homem que me ensinou a ser amada, do homem que me ensinou a ser querida, preciosa, que é Jesus Cristo. Cada live que eu faço é para a glória de Jesus Cristo. É para glorificar o nome daquele que pode mudar a história, que pode restaurar a família. É para a glória daquele que tem poder de fazer hoje, vai ter poder eternamente, que é Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Então eu queria conversar com você hoje sobre um assunto muito polêmico, né? Para algumas igrejas, para alguns crentes, que são espíritos hereditários. Às vezes eu já falei um pouco aqui sobre maldição familiares, iniquidade familiares, que são aqueles pecados que se repetem de família, de pai para filho, de filho para neto. São aqueles pecados que a tua mãe cometeu e você, sem perceber, com a sua visão cega espiritualmente, está cometendo também. Aqui é iniquidade familiar, iniquidade, herança iníqua, iniquidade, pecado. Então, eu sempre comento sobre isso aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus de pai, de filho e de neto. É um Deus de geração. É um Deus de família. Então eu sempre falo muito aqui sobre família, um pouco sobre a minha experiência, um pouco da minha vida. Às vezes é difícil, gente, expor a nossa vida em rede social não é fácil, né? Tem muita gente que tem um ouvido sensível à voz do Espírito e ouve, e recebe, e percebe que é tudo para a glória de Deus. Tem gente que acha que é para a gente chamar atenção, ganhar seguidores, se amostrar. Meu amor, eu tenho muitos talentos. Eu sou uma mulher inteligente. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estaria em rede social fazendo live sobre espiritualidade. Eu estaria trabalhando, eu estaria fazendo alguma coisa lá fora. E pode ter certeza que cada live que eu faço é para abençoar a tua vida, direcionada... Gente, eu tô há 2 semanas com essa live no meu coração, com esse tema no meu coração, e eu, Jesus não, agora não dá, e eu não tava tendo tempo, mas eu falei, Jesus, tá chovendo,
Tô aqui em casa de boa, sem fazer nada. Vou fazer a live, Senhor, que o Senhor tá mandando desde a semana passada. Quero desejar... Quero que você seja bem-vindo aqui. Quero dizer que terminando essa live, eu vou colocar essa live lá no YouTube. Então você que está me assistindo no YouTube, pode deixar seu joinha. Por quê, Priscila? Chegaram para mim e falaram assim: Pri, bota tuas lives no YouTube, porque você pode até ganhar um dinheirinho. Gente, eu não faço pensando em ganhar dinheiro. Mas se vier é bem-vindo. Se vier é de Deus. Eu tenho uma casa para construir, amém? Então eu vou postar no YouTube. Para você que tá me assistindo no YouTube, compartilha, deixa seu like, abençoa a minha vida aí. E eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar grandemente. Então, o tema que vocês leram aí já deu para ver que o babado é forte. Espíritos hereditários. E eu vou comentar com vocês situações que eu e o meu marido vivemos. Por exemplo, eu vou contar um pouco da história do meu marido. O meu marido, ele tem 33 anos, 34 anos. Ele é filho de um lar desfeito. A avó dele, a mãe do pai dele, tinha um centro de candomblé muito famoso na época, que ficava lá em Jardim, São Paulo, numa comunidade chamada Planetas dos Macacos, mas que atualmente é chamada de Parques das Flores. Isso lá em Recife, Pernambuco. A avó do meu marido consagrou o meu marido lá na religião dela, uma religião africana. E o meu marido, muito pequeno, minha sogra trabalhava, e ele sempre ficava com a avó, ele era muito chegado à avó. Então, o meu marido, desde pequeno, ele tinha muitos problemas pulmonares, respiratórios, cansaço. Quem tem filho com cansaço sabe que é complicado. Meu marido vivia internado muito tempo nos hospitais infantis por conta de cansaço, e era muito complicado, foi muito difícil a infância dele. Até hoje ele tem problemas respiratórios. Então, a avó do meu marido consagrou meu marido lá às entidades. Tudo isso ele só veio lembrar depois que ele se converteu, tá, gente? Porque até ele se converter e até ele começar a fazer um processo de libertação, ele não tinha essas lembranças, ele não lembrava de nada disso. Tem coisas que ficam no nosso subconsciente, que é essa parte de trás da nossa mente, da nossa cabeça, e que você não lembra. Tem reações suas, tem atitudes suas no presente que tem muito a ver com situações que você viveu no passado, mas que você não sabe, que você não lembra. Por quê? Porque tá no seu subconsciente. Às vezes você não gosta de homem. Eu já contei meu testemunho aqui em um vídeo anterior. Às vezes você não gosta de homem. Às vezes você tem repúdio a homem, você que é mulher. Por quê? Porque cresceu vendo a sua mãe apanhar do seu pai. Cresceu sendo tocada indevidamente. Talvez você não lembre, mas o seu subconsciente tá guardado, tá tudo guardado no teu subconsciente. Então, quando você sofre algum trauma no teu presente, que você tem uma reação estranha, sabe? É porque algo tá marcado na tua alma e você não sabe, você não lembra. Então, o meu marido, ele foi consagrado às entidades. Quando ele tinha 5, 6, 7, 8 anos, nesse período, assim, até os 10 anos, 11 anos, ele ajudava a avó dele, a mãe do meu sogro, no caso, a avó dele paterna, a fazer os trabalhos, as oferendas, os cultos lá nessa religião. Ele cansou de me contar que ele segurava a cabeça dos bichos para a avó dele matar com a entidade no corpo.
Ele participava desses cultos pagões, culto pagão, culto que não tem nada a ver com o culto ao verdadeiro Deus, era um culto pagão. E ele ajudava a minha avó dele a fazer as macumbas, a fazer as oferendas, a fazer os cultos. E uma certa vez, minha avó do meu marido, a avó paterna do meu marido, fez um trabalho para o meu marido ficar curado dos problemas respiratórios dele. Ela pegou um galo com a entidade no corpo dela, com a entidade manifestada nela. Ela pegou um galo, rasgou a boca do galo, ele vivo, e mandou ele escarrar, puxar toda a secreção verde que se chama catarro para fora e cuspir na boca do galo. Quando ele cuspiu, ela amarrou a boca do galo. Ele não sabe o que a avó dele fez com o galo. Dentro da casa do templo onde eles faziam esses cultos religiosos africanos, tinha no chão uma caixinha enterrada no meio dessa sala. Quem já frequentou a Umbanda, o Candomblé, sabe do que eu tô falando. Que é onde tem os segredos para aquele centro, para aquela casa de Umbanda, para aquela casa de Candomblé. Geralmente é mais o Candomblé. Dá certo. O mestre pede para enterrar algumas coisas dentro daquela caixinha lá que tem no meio daquele salão. E era o meu marido que ajudava a avó dele a abrir essa caixinha quando era necessário. E dentro dessa caixinha geralmente tem feto, caveira de ser humano, aquilo que a entidade precisar ou pedir. E o meu marido cresceu e se afastou desse ciclo dessa religião. Mas ele aprendeu muita coisa, ele ficou lá dentro durante a infância dele toda. E ele ia comprar bicho de 4 pés com a avó dele. Ele que ia comprar, a avó dele dava dinheiro a ele para ele comprar as coisas que era necessário para fazer aqueles cultos daquela religião. Então ele cresceu, se afastou dessa religião, mas aquilo estava tudo guardado nele. E o pacto que ela fez ela consagrou o meu marido à entidade. A entidade veio fumando um cachimbo e carimbou as 2 mãos do meu marido com a ponta daquele... Não é cachimbo, é charuto, com charuto. E ele se afastou, tal, entrou pra vida louca, para o mundo das drogas na adolescência, tal, ficou adulto, me conheceu, aceitou Jesus, começou a buscar. Mas o meu marido sempre teve dificuldade de se firmar na presença do Senhor. Meu marido sempre teve dificuldade de ter comunhão com Deus. É difícil para o meu marido se manter firme, 100% na presença do Senhor. Por quê? Porque a luta dele é contra entidades, demônios, espíritos enganadores, nível máximo, grandão. É coisa grande. Não é aqueles espíritos que ficam espalhados pela rua, não. São coisas grandes, entidades grandes. Então, para o meu marido se firmar e ficar muito, 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 muito firme, realmente na presença do Senhor, ele teria que jejuar 24 horas por dia, todos os dias, ser o homem mais apaixonado por Bíblia, ser o homem mais apaixonado por consagração. Mas ele não tem essa disposição. Então, depois que nós nos convertemos e passamos por todo o processo de libertação, ele veio lembrar dessas situações.
ele veio lembrar que foi consagrado. Deus já revelou em diversas vezes aqui no Rio de Janeiro, inclusive, Deus usou uma serva do Senhor e disse: Clériston, uma mulher que não é tua mãe, eu vi ela te consagrando você bebê a uma entidade. E essa entidade não desiste de você. O meu marido já passou por processo de libertação assim como eu. E quando manifestava nele era o espírito de Exu Caveira. Um espírito... é um príncipe do inferno. Não é um demônio, é um principado. É um que manda nos demônios. Por que eu tô te contando isso? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está revelando para você. Às vezes você não se firma. Às vezes você não consegue se libertar desse vício. Porque você foi consagrado. E digo mais, você foi treinado para dar continuidade ao pecado da tua família. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Te cantarabasturide yaste kamanai. Rakoshoroboldo komonoboho osto komanabahas. O diabo te treinou para tu ser pai de santo, mãe de santa, Ogã. O diabo te treinou para tu destruir casamento, para tu destruir família, para tu matar criança. Desde criança, o diabo te treinou. Mas através dessa live, Jesus vai chegar em você e vai desmascarar toda a astúcia do inferno contra a tua vida. Oh, aleluia! Você que é crente, está assistindo essa live, interceda por mim em nome de Jesus. Eu peço a você que me cubra de intercessão em nome de Jesus, porque eu preciso. Toda vez que eu faço uma live, alguma coisa acontece. Toda vez que eu faço uma live, eu adoeço, eu arreio na cama. A última vez que eu fiz uma live contando o testemunho da minha casa, pegou fogo nos matos atrás da minha casa, quase que alastra até chegar à minha casa. Sabe por quê? O diabo não quer que você tenha inteligência espiritual. Você faz faculdade, você é bom em matemática, você é bom em português, mas você não tem inteligência espiritual. Você não consegue ver um palmo à frente do teu nariz do que acontece no sobrenatural na tua vida. Então, o diabo, ele treinou o meu marido para dar continuidade ao pecado familiar da avó dele. Meu marido se converteu, já caiu várias vezes, já voltou, hoje ele até tá caminhando. Mas ele ainda não decidiu lutar contra essas entidades grandes. Porque ele sabe que ele tem que ser a pessoa mais santa, mais crente, mais pentecostal, porque o diabo não brinca com o meu marido. A sede do diabo é grande. Então, o que acontece? Sempre, não é de vez em quando, é sempre. O meu marido tem sonhos com a sua avó. O meu marido sonha com a sua avó, conversando com ele, com a sua avó, falando para ele que está viva. Ele sonha com cultos, ele sonha com batidos de tambores. Ele vê o próprio Satanás falando pessoalmente com ele. São sonhos tão reais, tão profundos, tão espirituais, que é como se ele saísse do corpo dele, alma, e fosse para outra dimensão. Que ele me chama na cama gelado, ele se contorce na cama.
Às vezes ele sonha também expulsando demônios e falando em mistério. Por quê? Porque o diabo tem plano para o meu marido, mas o céu também já escreveu um livro sobre cada dia dele. Então o que acontece? Essa semana meu marido sonhou, semana passada, com a avó dele falando: Clériston, não morri. Durante várias vezes o meu marido já sonhou vestido com toda a roupa de entidade, de mestre do candomblé. Ele entrava dentro de um salão cheio de gente, vestido com toda a roupa da entidade, do mestre daquele centro, e as pessoas se curvavam a ele. A todo momento, os espíritos hereditários da feitiçaria, do culto pagão, da idolatria, está visitando o meu marido. Por quê? Porque é o pecado hereditário. Quando ele era criança, o diabo treinou o meu marido para ser um pai de santo. Mas Jesus chegou. Amém? Alguém pode dizer um amém aí? Jesus chega para você também hoje. Você não tem que repetir os mesmos pecados do teu pai, da tua mãe, da tua avó e do teu avô. Você não precisa ser o que a tua mãe foi, o que o teu pai foi. Com você pode e vai ser diferente, mas Jesus tem que chegar na tua vida. Tá bom? Jesus tem que entrar, tem que fazer morada, tu tem que jejuar, tu tem que ler Bíblia, tu tem que ir para todos os cultos, para esses demônios saírem. Então esses espíritos estão a todo momento visitando meu marido, não deixando ele esquecer que existe uma dívida para ser paga. Existe um pacto que precisa ser quebrado. Mas Priscila, ele já se converteu? Ô, querido, tá pensando que é assim, é? Ah, mas o Senhor jogou no mar do esquecimento todo o meu pecado. Jesus esqueceu o teu pecado. Jesus, ele te perdoou. Jesus, ele esqueceu e apagou e jogou no mais profundo abismo, mas o diabo não. Você é perdoada. Você é amada do Pai. Você é princesa do Senhor. Mas o diabo vai cobrar essa conta até o último dia da tua vida. Existe um pacto. Meu marido foi oferecido às entidades. E todo dia esse espírito hereditário maligno vem lembrar para o meu marido: eu quero você. Alguém te ofereceu para mim e eu te quero. Só que o meu marido, entidade nenhuma vai levar. O meu marido, ele não se consagra. O meu marido, ele quase não lê Bíblia. Mas eu me consagro por ele, eu busco por ele, eu leio Bíblia por ele, eu oro por ele, cubro ele com o fogo de Deus que consome todo o pecado. Você pode santificar alguém. A palavra do Senhor diz que a mulher santifica o marido. Então, minha irmã, santifica o que um dia foi amaldiçoado. Oh, glória! Aleluia! Santifica o que um dia foi amaldiçoado. Quebra esses pactos. Meu marido, quando está dormindo, meu marido não era para estar vivo, meu marido era para estar morto. O laço de morte para o meu marido já foi armado várias e várias vezes. E através do meu clamor, da minha oração, foi quebrada. Marcha na terra, varoto, só quer baixar na igreja. Roda no poder dentro da tua casa. Abre esse guarda-roupa. Coloca aquele corinho de fogo do manto do reteté de Jeová. Começa a declarar bem alto: a minha família é de Jeová. Toca na mão toca na roupa desse varão e começa a quebrar todo o pacto, todo espírito
contrário, todo demônio hereditário, toda perseguição hereditária, cai por terra na vida do meu marido, cai por terra na vida do meu filho. Quando esse homem estiver dormindo, bota a mão aqui, ó, na mente dele, na mente, aqui, ó, aqui. Agora tu tem que estar... irmã, varão, tu tem que estar no lugar, varão. Tu vai ficar de palhaçada com Jesus, não. Porque Jesus é bonzinho, mas o diabo não presta, não, hein? O diabo vai te zoar. Bota a mão aqui, ele dormindo, não precisa apertar. Bota a mão aqui, finge que tá fazendo carinho aqui, ó. Eu repreendo toda a estrutura maligna, todo pensamento contrário, tudo que não vem do trono de Deus. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo pensamento maligno na mente do meu marido, do meu filho, da minha filha, da minha mulher. Espíritos hereditários, demônios hereditários, espíritos geracionais. O nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que eu sirvo é o Deus de Nila, de Priscila e de Clarissa. É um Deus de aliança. E pode ter certeza que o diabo trabalhou na vida da tua mãe para destruir, trabalhará na tua vida e vai trabalhar na vida da tua filha para tentar destruir. Mas através da oração, jejum, palavras proferidas, esse demônio vai sair em nome de Jesus. Profere palavras de bênção. Eu amaldiçoava muito meu marido quando eu não tinha sabedoria. Chamava ele de lixo. Tu é um lixo. E o homem não saía do lugar. Eu não tinha sabedoria. Eu não tinha sabedoria. Tu é um lixo. Tu nunca vai ser crente. Tu não presta nem pra ser crente. Fica emprestando a tua boca pro diabo. Quero dizer pra você, meu irmão, que esse espírito hereditário que tem te visitando tem que bater em retirada em nome de Jesus. Decreta aí dentro da tua casa, Satanás. Eu não vou cometer o mesmo erro dos meus avós, os mesmos erros do meu pai. Eu sou diferente. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou missionária, eu sou pastora. Ei, compartilha logo esse vídeo aí com alguém, pelo amor de Deus. Alguém precisa ouvir. Alguém que está passando por isso. Alguém que não dorme, porque os espíritos ainda da macumba perseguem, perturba, tira sono. A minha mãe, ela não era de nenhuma religião, quando ela não era crente. Mas a minha mãe era promíscua. Era uma mulher de vários homens. Teve filhos de homens diferentes. Eu tenho irmãos que não foi nem assumida pelo pai. Não tenho nem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é triste. Isso dói. Isso é uma marca na alma de alguém, não saber quem é o pai. Eu sou filha de quem? Eu sou filha de quem? Quem é o meu pai? Da onde eu nasci? Como foi que eu nasci? A minha mãe era uma mulher misteriosa. E a minha mãe aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, ela já estava com o meu pai. Meu pai era alcoólatra. Pagou o preço pelo meu pai se converteu. Mas se converteu. Eu fui criada vendo a minha mãe lutar contra os seus próprios traumas. Eu já contei num vídeo aqui que eu caí no homossexualismo durante um período da minha vida porque a minha mãe me ensinou desde criancinha que homem não prestava. Então a minha mãe era uma mulher de Deus, mas que tinha muitas feridas, muitos traumas. Eu fui criada vendo a minha mãe marchar no poder. Eu fui criada a minha mãe... Para de jogar isso. Eu fui criada com a minha mãe. Fui criada com a minha mãe nos círculos de oração, falando em línguas estranhas, orando dentro da minha casa. Mas eu vi muito
também a minha mãe chorar dentro de casa, porque as coisas não andavam, porque o nível de demônios, de potestade era muito grande dentro do meu lar. Eu fui criada com o meu espiritual muito aflorado desde criança. 6, 7 anos de idade, eu via o que tinha dentro da minha casa, eu via os demônios dentro da minha casa. Meu pai era alcoólatra. Meu pai perambulava pelos bares e pelos prostíbulos, casas de prostituição, e chegava na minha casa carregado. Eu lembro de uma noite, eu, minha mãe e meu pai dormindo, fora que a miséria fez parte da minha infância. A miséria, a pobreza fez parte da minha infância. E eu lembro de uma noite, minha mãe chorando de madrugada, eu sem entender por quê. E meu pai falava, o que foi que você tá chorando? E minha mãe, meu Deus, chorando muito, desesperada. E falou, olha pra ele, você não tá vendo, se olha no espelho. Eu olhei pro meu pai. O rosto do meu pai foi uma visão sobrenatural. Eu e minha mãe vimos a mesma coisa, de olhos abertos. Olhos abertos. Não foi olho espiritual, não. Foi o olho carnal. Viu o que estava por trás do meu pai. Quando eu olhei para o meu pai, eu tinha 7 anos de idade. Eu vi o rosto do meu pai, não era o rosto do meu pai. Era um vazio negro. Um vazio, não tinha nada. Uma caveira e o sorriso que vinha daqui a aqui. Um sorriso de uma caveira. Exu caveira. Sabe essas caveirinhas bonitinhas? Que teve até uma modinha aí que é de uma deusa, de uma santa lá do México. Foi exatamente isso que eu vi no rosto do meu pai, eu com 7 anos de idade. E eu lembro que eu fechei o olho e o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu 7 anos de idade. Sai do meu pai em nome de Jesus. Meu pai ficou normal. Meu pai chegava manifestado em casa com o espírito dos bares, tranca-rua, Zé Pilintra. Deixa eu te falar uma coisa, não é bom ficar falando nomes de entidades dentro da tua casa, porque isso dá glória a eles. Eu só tô falando porque eu tô falando algo, tô pregando, tô conversando com vocês e eu preciso explicar exatamente a vocês. Mas depois que eu terminar essa live, eu vou fazer uma oração aqui no meu quarto com as minhas filhas, quebrando todas as palavras e nomes proferidos aqui dentro da minha casa, tá bom? Fica falando esses nomes por bobeira, não. Ele chegava e eu já desde pequena, sangue de Jesus tem poder. Sai do meu pai em nome de Jesus. Eu via meu pai adormecer. Cresci, me afastei, fui pro mundo, fiz tudo que não presta. Tudo que não presta. Nunca entrei no centro de macumba. Nunca frequentei outra religião a não ser a dos evangélicos. Certo dia, na beira-mar de Boa Viagem, eu estava sentada. E eu lembrei que uma vez eu trabalhei num bar, onde o meu companheiro de trabalho era do candomblé. E ele falou pra mim assim, olha, disse que a entidade que era comigo era Iemanjá e que a outra era Oxum, do ouro, né? Aí eu, beleza. Passou anos depois, eu já casada com uma filha, sentada na beira-mar de Boa Viagem, pegando aquele velho bronze. Ô, coisa de mulher favelada, aqueles bronze, né, irmão? Depois que a gente vira crente, a gente... Nem virar crente, é só pegar um pouco de educação que a gente aprende, que negócio de bronze aparecendo, aquele negócio, bah, coisa de... amém. Vai que tem alguém aí do outro lado assistindo que gosta, né? Me perdoa, varoa, me perdoa. Enfim. E eu comecei a olhar para aquele mar e eu lembrei daquilo que esse meu colega tinha falado. Nessa época eu tava afastada, tava nas drogas, não tinha respeito pelo meu casamento.
que na verdade nem era um casamento, a gente só ficava, dormia junto, morava na mesma casa, mas não existia bem um casamento. Eu olhei para aquele mar e eu falei assim, falei o nome da entidade. E falei para ela, se você me der isso, isso e isso, eu faço um pacto com você. Eu pedi a essa entidade um algo. Uma semana depois, eu recebi esse algo. Às vezes nós fazemos pactos com o diabo, pedimos a ele, né? Ele dá, mas a consequência é terrível. O teu pecado vai se potencializar na vida dos teus filhos se você não quebrar. Tudo que a minha mãe fez, eu fiz pior. Porque a minha mãe não teve sabedoria. A minha mãe era uma pessoa ignorante, uma mulher que não tinha estudo. Naquele tempo, o cristianismo era só aquela coisa bem superficial. E o pecado da minha mãe se potencializou em mim. Eu fiz um pacto com essa entidade. Ela me deu o que eu queria uma semana depois, mas junto com o que ela me deu veio as consequências. E toda vez que eu queria alguma coisa, eu comecei a pedir a ela. Toda vez que eu ia fazer algo com alguém, eu chamava ela para ir comigo. Aí eu voltei para Jesus. E quando a gente volta para Jesus, a gente cria um castelo de areia, como eu já falei aqui. Acha que tudo vai ser resolvido da noite por dia, mas não é bem assim. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer. O que é para você fazer, você vai fazer. A libertação depende mais de você do que de Deus. De mim do que de Deus. E eu comecei a ter processos de libertação. Graças a Deus eu me converti numa igreja que trabalhava com cura, com libertação, a igreja da visão celular, igrejas maravilhosas. Eu sou apaixonada pela visão celular. E as duas igrejas que eu fiz parte foi a Shekinah, que era da visão, e a IBJSP, que também era da visão, maravilhosas. E eu me lembro que toda vez eu entrei para Jesus cheia de vício pornográfico. E foi difícil me libertar. Da droga eu me libertei muito rápido, mas desses vícios foi mais difícil. E eu lembro que toda vez que eu ia pro gabinete pastoral, eu manifestava com a entidade. E ela dizia que ia me matar. E ela dizia que me odiava. Toda vez que eu ia pro gabinete, eu manifestava. E aí eu fui lutando, clamando o sangue de Jesus sobre a minha vida, fazendo muito jejum. Saí da televisão, parei de assistir tudo que eu assistia, tudo que me excitava, tudo que trazia à memória o meu passado sujo e imundo. E Jesus foi trabalhando, e Jesus foi me purificando, e Jesus foi me santificando. Foi curando as amarguras, foi curando as lembranças que doía. Mas você pensa que essa entidade desistiu? De jeito nenhum. Durante muito tempo ainda, eu sonhava com a minha mãe, só que não era minha mãe. Era a aparência da minha mãe, mas era uma bruxa envergada. E ela me agarrava. Irmão, dá até calafrio só de lembrar. Eu sonhava direto com essa entidade na aparência da minha mãe, usando a imagem da minha mãe para me perturbar, para dizer para mim que ela não ia sair dali, para dizer para mim que eu era dela e para dizer para mim que eu não ia ser diferente da minha mãe. Essa bruxa era feia. Eu lembro que às vezes eu tinha sonho que eu estava dormindo e quando eu olhava para o lado, ela estava deitada do meu lado na cama. A cama sempre foi o processo mais difícil de eu me libertar. Você sabe que a cama é um altar, né? Você sabe que a tua cama, que tu dorme com o teu marido, é um altar. O que você faz aí em cima é coisa muito séria para o reino espiritual, tá?
Cuidado, vigia, quais são os pactos, qual é o culto? Você está glorificando a Deus com a tua vida sexual com o teu marido? Ou você está cultuando a demônios, a entidades que estão na tua família há muito tempo? E eu olhava para o lado e eu via a minha mãe deitada na minha cama. Só que não era a minha mãe, era uma velha enrugada, muito feia, com as unhas grandes. Sabe por quê? Porque esse demônio era velho. Era um demônio velho. Era um demônio que trabalhava na minha família há muito tempo. E eu sempre sonhava. E eu comecei a fazer um propósito dentro da minha casa pela minha vida. Eu comecei a fazer jejum pela minha vida e comecei a fazer um propósito e comecei a proferir palavras de quebras de pactos. E eu comecei a quebrar sobre a minha vida todos os pactos que a minha mãe tinha feito com essas entidades através do pecado dela. Pecado é pacto com demônios. Pecado do furto, da fofoca. De todos os pecados que você comete, você está fazendo pacto com essas entidades. Depois não reclame quando eles vier cobrar o que é deles. E eu comecei a decretar dentro da minha casa que rejeitava toda a maldição que a minha mãe deixou na minha vida, que eu quebrava todos os pactos, que eu rejeitava todo espírito de pombagira, eu rejeito todo espírito de pombagira, eu rejeito todo pacto com esse demônio, tudo que passou da minha mãe para minha vida, eu rejeito em nome de Jesus, eu tô lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é oração de batalha espiritual, oração de rejeição a maldições, a pecados, quebras de pecado, quebras de maldição. Quebra de maldição existe, não é assim como esse povo tem falado aí na mídia. Venha pro culto da quebra de maldição. Não! Quebra de maldição é com vida de oração, jejum e santidade, se esforçando para fazer o certo. É assim que se quebra a maldição, tá bom? É assim que a gente quebra a maldição. Certo dia, eu fui fazer uma visita. Entrei dentro de uma casa. A casa era uma lixaria só. Casa de crente. Tinha duas adolescentes que não eram crente. O marido não era crente, mas a mulher era crente. A dona da casa era crente. A mãe era crente. É crente. Lixo pra todo lado, uma sujeira, só coisa quebrada, coisa escangalhada. E quando eu comecei a orar, eu vi dentro do quarto das meninas uma entidade velha, enrugada. Uma entidade assim, parecendo uma velha enrugada de 100 anos, mas era uma coisa feia. Quando eu abri o olho, eu falei: irmã, tem uma maldição, existe um demônio que passou da tua mãe para você nesta casa, que é de miséria, de imundície. É por isso que você não compra nada novo. É por isso que tudo escangalha nessa casa. Olha, aí Deus começou a me mostrar, olha aquele lixo guardado. Esses lixos estão alimentando essa entidade. E ela disse: é de Deus, porque Deus já tinha falado comigo. Fui embora, deixei meu recado: limpa esse quarto, tira tudo que tiver rasgado, tudo que tiver furado, tudo que tiver manchado, tudo que tiver escangalhado, brinquedo de criança. A menina já tinha 20 anos, ela tinha um cinho de pelúcia quando ela tinha 1 ano, velho, rasgado, bufento. Joga esses ursos tudo fora. Isso é ligação com quem? Não consigo, irmã. Não consigo jogar nada fora. Ah, é lembrança de cicrano. Ah, eu ganhei de casamento e faz 50 anos, o negócio tá quebrado. Não tem nem como ajeitar. Joga fora. Deus tá falando contigo, não tá não? Deus tá falando com alguém. E se não é contigo, é alguém que tu conhece. Compartilha ou marca alguém nesse vídeo. Fui embora, a casa tá a mesma coisa. Nada anda porque aquela entidade tá ali, enraizada, hereditariamente. Se ela não romper, se ela não jogar tudo que é lixo fora, aquele espírito de miséria, de pobreza vai ficar ali e vai passar para as filhas dela. Já passou, porque as filhas dela não prosperam em nada também. Muito triste. Então, o que eu quero dizer para você hoje nessa conversa: o
que tá prendendo a tua vida? Qual é o espírito hereditário que tá te visitando? É da depressão? Tua mãe tinha depressão. Tem gente que, eu tenho uma bucite. Minha mãe também, né? Que eu herdei da minha mãe. Herdou nada. Tá repreendida em nome de Jesus. Eu não herdei nada da minha mãe, nada que não presta. Eu só herdei o que é bom da minha mãe, que é o amor a Deus, que é a obediência a Deus, que é a postura de mulher de Deus. Para de ficar dizendo que tem doença porque herdou da tua mãe, herdou do... eu tenho um câncer, um tumor no câncer, mas é porque eu herdou nada. Eu rejeito esse câncer, eu rejeito essa gastrite, eu não vou morrer igual a minha mãe. Certo dia eu fui para um encontro com Deus e essas coisas me perturbavam muito, porque foi num período de libertação, onde esse espírito me visitava muito. E eu chorava muito, eu estava nesse processo, eu fui para o encontro com Deus. E lá eu disse dentro do meu coração, Deus, eu não quero acabar como a minha mãe. Eu não quero morrer como a minha mãe. Eu tinha muito medo de abandonar minhas filhas, porque a minha mãe era assim. A minha mãe abandonava filho como se não fosse nada. Se ela conhecesse um homem, gostasse do homem, ela ia embora, deixava o filho com o pai, com o vizinho, não sei quem. Meus irmãos passaram por isso. E eu vejo hoje a dor e o trauma que os meus irmãos vivem até hoje. Eu não passei por isso porque Deus entrou na vida da minha mãe antes. Porque eu tinha tudo para dar errado. E eu lembro que lá no encontro com Deus, eu orando com Deus dentro do meu coração. Eu orando com Deus dentro do meu coração, falando, Deus, eu não quero morrer abandonada pelos filhos igual a minha mãe. Eu não quero, Senhor, morrer assim. Eu não quero ser igual a minha mãe. Rompe, Deus, toda a maldição que a minha mãe deixou sobre a minha vida, todo o pecado. O meu bispo Paulo Hortêncio gritou lá do altar. Oh, glória! Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu choro. Deus ouve o teu clamor. Deus conhece os teus medos. Deus conhece a tua insegurança. Deus conhece a tua falta de força, o teu desespero de não sair da presença de Deus. Deus, Ele ouve a oração do teu coração. Quando eu terminei de orar isso dentro do meu coração, o bispo Paulo Hortêncio gritou lá do altar, você não vai morrer igual a sua mãe. Com você vai ser diferente. Oh, aleluia. E eu declaro para você, você vai casar e permanecer casada. Você vai ter filhos e vai criar esses filhos até o dia que eles saírem da tua casa. Priscila, eu já estou no meu 4º casamento. Não interessa. Deus restitui a tua história e restaura a tua vida. Tá no 5º casamento, não interessa. Deus restitui a tua história e restaura a tua vida. Priscila, eu já abortei. Não interessa, Deus perdoa o teu pecado, cura tuas feridas, expulsa o espírito de morte do teu útero e tu vai ser feliz novamente. Oh, aleluia. Rompa, rejeite esses espíritos hereditários. Oh, glória a Deus. Você vai casar e vai permanecer casada. Você, varão, vai casar e vai ser fiel à tua esposa. Não importa o legado de imundície que o teu pai deixou para você. Você vai casar, vai ser fiel à tua esposa, vai cuidar dos teus filhos. Não importa se o teu pai te abusou. Não importa se o teu pai te tocou, varão. Não importa se o teu pai te deixou à mercê de outros. Você vai ser diferente e Jesus vai te capacitar para isso. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo, que compartilhou.
Quero agradecer a você que está me assistindo do YouTube, que deu seu like, que compartilhou. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida. A unção que está sobre a minha vida de libertação e de cura e restauração vai te alcançar. Quero dizer para você que eu faço parte da Assembleia de Deus Novo Tempo. Pastor presidente Ezequiel Araújo de Matos. Eu sou ovelha, eu não sou bode, eu tenho pastor, tá bom? Quero convidar você, tá? A estar sempre aqui comigo, compartilhando as nossas experiências. E eu quero orar por você que se identificou com esta live, com essas histórias. Amém? Deus, eu te apresento cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que compartilhou, cada pessoa, Senhor, que curtiu. Deus, visita a história, visita os sonhos, visita o coração, visita a alma, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo contra-ataque do inferno contra cada vida que assistiu esses vídeos, ó Pai. Contra cada pessoa que compartilhou. Meu Deus, em nome de Jesus, todo espírito de perturbação, de depressão, de pedofilia, de estrupo, Senhor, bate em retirada dessas vidas, em nome de Jesus. Todo espírito de assassinato, de morte, de gangue, de rua, eu repreendo em nome de Jesus. Solta essa vida, solta esse pensamento, saia dessa história, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a repetir comigo esta oração, amém? Onde você estiver. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Me lava com o Teu sangue. O sangue de Jesus há poder sobre a minha vida. O sangue, repita. Se você não consegue repetir, guerreie. Libertação libertação é lucidez. Você está lúcido. Repita. O sangue de Jesus há poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus há poder sobre a minha história. O sangue de Jesus há poder para me redimir de todos os meus pecados. Em nome de Jesus, eu tomo posse do amor de Deus, das bênçãos de Deus, da família que eu já tenho e que vai ser próspera. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilha esse vídeo. Se você está assistindo no YouTube, compartilha. Manda para os amigos. Manda alguém que precise. Amém? Deus abençoe você. E agora que eu vou terminar, eu vou dar uma interagida aí com vocês. Tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz.